Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos iniciando mais um Momento Jurídico. Estamos iniciando aquele programa onde nós trazemos pessoas da nossa sociedade que tenham realmente informações importantes para todos nós. Hoje nós estamos trazendo uma médica de grande valor e grande prestígio no nosso meio social, uma doutora em medicina, que nós vamos daqui a pouco aprofundar esse assunto com ela. Eu tenho curiosidade em saber como se deu essa dinâmica. É a doutora Cristiana Maia Nobre Rocha de Miranda. Ela é radiologista, formação dela aqui em Alagoas, pela UFAL, depois passou uma temporada lá em São Paulo, retornou. Hoje ela coordena um serviço de imagem muito importante aqui em nosso estado. E não vamos nem gastar tempo com essas apresentações. No decorrer do programa nós vamos conversando e os senhores vão conhecendo melhor a doutora Cristiana Maia Nobre Rocha de Miranda, que está aqui conosco. Doutora Cristiana, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso ambiente. Quero dizer que é uma honra para a casa, é uma alegria para a nossa equipe tê-la aqui e que a senhora só venha brilhantar e somar prestígio ao Momento Jurídico, que já é hoje uma realidade, um programa bastante visível no nosso meio social. Então eu queria deixá-la à vontade para uma primeira consideração que a senhora achar conveniente para os nossos telespectadores. E dizendo mais uma vez que é uma honra tê-la aqui conosco. Por favor. Bom dia, doutor Jerônimo. Bom dia, telespectadores da TV Mar. É um imenso prazer poder estar aqui no dia de hoje e gostaria de agradecer o convite do senhor por essa oportunidade. Nós aqui te agradecemos, viu? Você deixou lá o seu serviço e veio aqui conversar conosco. Não, é um grande prazer. Eu sou médica radiologista e tudo que se refere à radiologia, a divulgar essa especialidade tão fascinante, para mim será sempre um grande prazer. Maravilha, muito bem. Ô, doutora Cristiana, eu queria inicialmente, porque nós sempre fazemos isso aqui para levar ao conhecimento dos nossos telespectadores a sua formação. Você concluiu o curso médico pela UFAL em que ano? Concluí em 93. 93, né? Isso. E depois... Não, desculpa, eu entrei em 93, concluí em 98. 98. Isso. Depois eu fiz residência médica em radiologia em São Paulo e fiz doutorado também em radiologia pela USP. Curso de medicina não tem mestrado pela USP. Certo. A gente faz doutorado direto. Tem, né, a seleção para doutorado e a gente entra no doutorado direto. Então, eu fiz residência de radiologia, certo, dura 4 anos, e depois eu fiz o doutorado, que são mais 4 anos, em radiologia pela USP. Ô, doutora Cristiana, só para a consideração dos nossos telespectadores, a senhora fez mais do que um outro curso de medicina, né? Isso, o curso de medicina tem a duração de 6 anos, residência médica em radiologia tem a média, obrigatório são 3 anos, mas todo mundo faz 4 porque anos. É muita modalidade, é um campo que cresceu muito, então todo mundo faz 4 anos em média. Então foram mais 4 de residência médica em radiologia e mais 4 de doutorado. Doutorado, né? E eu lhe digo aqui, de presença física, que eu só tenho que lhe parabenizar, porque eu tenho essa convicção comigo, que ser médico, na melhor acepção da palavra, não é coisa fácil. Eu sempre costumo dizer, olha, basta terminar, você terminar um curso de medicina é um sacrifício monumental, só para os jovens, só para os idealistas. Mas, doutora Cristiana, me diga uma coisa. Muito obrigado, fico muito feliz com essas palavras. Eu estou dizendo isso de coração, viu? Eu sei que é sincero, muito obrigada mesmo. Medicina não é fácil, por isso que eu sempre que possível digo aqui, né, na minha casa, na minha infância, os meus pais sempre se referiam aos médicos com muito respeito e com a mais elevada consideração. E é essa imagem dos meus pais, reverenciando os médicos, o respeito e elevada consideração, que eu trouxe para mim. Então, hoje, quando eu vejo um médico, eu tenho para com ele todo o respeito e consideração também. Embora existam as distorções, a gente está vendo aí, que eu não quero mergulhar nesse assunto aqui, mas para mim um médico é sempre uma pessoa que merece todo o respeito e consideração. Mas, doutora Cristiana, me diga uma coisa. O que foi que a atraiu para a radiologia, para a imagem? Por quê? Eu digo isso, a medicina, ela tem um campo vastíssimo, né? Um campo enorme, tem a psiquiatria, dentro da psiquiatria existem as subespecialidades, tem a cirurgia abdominal, tem a pneumologia, tem a neurologia, que nas suas diversas vertentes. O que foi que atraiu para a radiologia? A grande atração que eu tive... Foi na faculdade ainda? Não. Na verdade, eu
depois da minha formação médica, eu ia fazer dermatologia, na verdade. Certo. Eu comecei a fazer clínica médica, que era pré-requisito para dermatologia, e durante a residência de clínica médica foi que eu resolvi fazer radiologia, que eu me encantei pela radiologia. Ainda na universidade, né? Não, já fazendo residência médica, fora da faculdade. Certo. E assim, o grande encantamento meu pela radiologia, na verdade, foi a interação que tem com a anatomia. Então, a anatomia foi uma disciplina que eu achei fascinante na faculdade. Foi a disciplina que eu mais gostei durante a faculdade inteira, que é uma disciplina que muita gente tem medo, que teme a anatomia. Fez ali no CCBI? No CCBI, isso. Você foi aluno do Amundsen? Fui. Do Amundsen, professor Ramalho, professor Luiz Carlos. Todos foram, tenho muita gratidão por eles todos, também. Um aprendizado fantástico naquela época. Então, sempre tive esse fascínio, fiz monitoria de anatomia há muito tempo. Ah, foi monitora? Fui monitora há muito tempo de anatomia. Isso foi uma matéria que eu gostei muito. Para você ser um bom radiologista, tem necessariamente que saber muito anatomia. Muita anatomia, né? Então, eu comecei a ver os avanços também tecnológicos, é uma parte que eu gosto, de tecnologia, de equipamentos, de avanços científicos, de pesquisa. Então, foi um encantamento muito grande, baseado principalmente na anatomia. Anatomia, né? Já que você falou em anatomia, minha caríssima doutora, dentro da anatomia, qual era a parte que você tinha assim, uma maior atração? Porque tem a osteologia, tem a parte de neuroanatomia. O que era que lhe atraía mais ali? Hein? O que mais me atrai até hoje, na verdade, que aí eu Angiologia também. Isso, que aí eu transpus para a radiologia, é a parte do tórax. Certo. Eu acho fascinante o tórax, exames de tórax e radiologia do tórax, eu acho fantástico. E a parte vascular, que é de angiologia. A parte vascular. São as partes que eu mais gosto dentro da radiologia, apesar de que eu gosto de tudo. Eu acho a radiologia um campo muito grande. Olha, quando se faz por vocação, eu estou dizendo isso porque eu sinto isso na minha própria vida profissional, sabe? Quando se faz por vocação, tudo vem mais leve, tudo vem de forma mais espontânea. Eu estou há muitos anos fora da área penal, mas eu ainda consigo ler uma obra de direito penal de forma muito feliz, de forma, sabe, alegre. Essa é a expressão, muito alegre, porque eu também me sinto um vocacionado na minha área, sabe? Coisa boa. É maravilha isso. Uhum. A sua tese, vamos chamar assim, o seu direcionamento do doutorado foi para que especificamente? Na época que eu fiz doutorado, eu abordei traumatismo crânioencefálico. A gente fez uma correlação de dados tomográficos com a mortalidade em curto prazo na cidade de Maceió. Na verdade, o doutorado foi pela USP, mas os casos, a gente selecionou os casos aqui, pacientes de HGE, e foi assim uma casuística imensa. Foram mais de 700 casos. Foi um trabalho que teve, todo mundo elogiou na USP, porque a gente tem muito caso, né, que no HGE são muitos pacientes vítimas de traumatismo crânioencefálico, e que a gente traçou essa correlação dos dados tomográficos com a mortalidade em curto prazo. Né? Doutora Cristiane, me diga uma coisa, quem foi o seu preceptor lá na USP? O preceptor do doutorado foi o doutor Cláudio Campi, de Castro, que ele fica lá mais no INCOL. Como é você escolheu, como é que se dá essa interação preceptor-doutorando? A gente escolhe, assim, você tem que tem a prova de seleção para doutorado, que aí você tem a prova que inclui prova de inglês, tanto escrita como inglês prova técnico, oral. Né? Inglês técnico, mais voltado para o técnico. Certo. Que inclui a prova escrita e oral também, e de escutar, também a prova de inglês, e tem a prova que você faz a seleção para o doutorado. Você tem que apresentar a tese, tem que ter os trabalhos publicados para poder você ser apto a entrar no doutorado. E para isso, para você apresentar uma tese, você tem que ter um professor que seja vinculado ao programa de doutorado. E no caso, eu procurei por afinidade o doutor Camp, que eu tinha conhecimento com ele, e foi ele aceitou ser meu orientador, a gente fez o trabalho, ele aprovou e a gente ia discutindo. Discutindo, né? Isso. É uma coisa muito bonita isso, né? O doutorando com o mestre, vou chamar assim de mestre, aquela discussão, aquela conversa, ele direcionando, olha, não vá por aí, lhe sugerindo, bacana isso, né? É muito bacana, é um aprendizado muito bom, uma troca muito boa de experiência. Acho que o doutorando aprende muito com
com o seu orientador, aprende muito também com a estrutura de como é feito o doutorado. A gente tem uma série de créditos, que são as disciplinas a serem pagas, não é só fazer a tese. Você tem a parte da tese que tem que escrever, 6 meses antes do término do doutorado, que a duração é de 4 anos, então 6 meses antes você tem que qualificar a tese. Aí tem que passar por uma banca examinadora para ver se eles colocarem, os professores, avaliarem, para ver se sua tese está apta para a defesa e ver se você pode apresentar ela na defesa. E os créditos também, a gente aprende muito. Para mim foi uma época muito boa, um aprendizado muito grande. Muito fértil, né? Isso. Doutora Cristiane, me diga uma coisa, e é uma curiosidade que eu tenho, os nossos telespectadores também têm, não é? No trauma crânioencefálico, no chamados TCR, né? A senhora sabe, pela imagem, antes, se o paciente vai ter viabilidade de vida ou não? Tem alguns dados que predizem, alguns dados tomográficos que indicam a maior gravidade. Tem uma escala também de TCE, que é aplicada para TCE também, que é a escala de Glasgow, a escala de coma de Glasgow, que não serve só para TCE, mas serve inclusive para TCE, que ela vai avaliar alguns parâmetros, abertura ocular, resposta verbal, resposta motora, que ela vai avaliar. Quanto menor a pontuação, a abertura ocular que a senhora fala é aquele caso de midríase, miose, aquela questão. Então, essa escala de Glasgow vai de 3 a 15. Então, o paciente que tem o TCE, que tem o Glasgow de 15, é um TCE leve, que ele está respondendo aos comandos, está verbalizando corretamente. Então, é um TCE leve. Um TCE que tem uma escala de Glasgow de 3 é um paciente que está em coma. Então, o prognóstico é pior. Fora isso, a gente tem alguns dados de imagem, principalmente da tomografia. O método que é mais realizado em TCE é a tomografia computadorizada. A ressonância, ela não é um método que é tão disponível em emergência. Além do mais, o paciente tem que ter uma estabilidade para fazer a ressonância magnética. Eu quero aprofundar com a senhora esse assunto, mas só voltando para a gente encerrar, fechar a questão do doutorado. Certo. O seu trabalho que exigiu tanta energia, eu sei disso, não precisa ninguém me dizer, tanta energia, não sei se foi o seu caso, mas de alguns casos, muitas horas insones, muitas noites mal dormidas, muita apreensão, muito estresse também, não é? Transformou isso em alguma obra, alguma coisa? Não, a gente publica a tese e cria uma linha de pesquisa. Durante algum tempo, tinha uma linha de pesquisa que era voltada mais para abordar a TCE. Certo. Hoje em dia, que você vai trabalhando, vai vendo outras possibilidades, você vai mudando um pouco. Mas, assim, eu acho que a grande satisfação é a satisfação pessoal, claro. Um enriquecimento, uma troca de aprendizado e um crescimento profissional mesmo. Certo, mas não há interesse não em fazer uma publicação? A senhora é professora da UFAL. Não há interesse não lá pela EduFal, pela editora da UFAL, de publicar esse trabalho, não? Esse trabalho ele foi publicado pela USP. Sim, está para lá. As teses da USP são todas publicadas e foi publicado. E fica lá no banco de dados, né? Isso, fica lá no banco de dados. Mas eu digo para tornar comercial. Eu ainda não pensei nisso, na verdade, mas é uma boa sugestão, assim, quem sabe um dia... Claro. Eu agradeço a sugestão. Porque é muito... Olha, é energia que não é brincadeira se fazer esse caminho que a senhora percorreu. Eu fico realmente a pensar, sabe? Mas vale a pena. São sem coisas dúvida, que dão a satisfação pessoal e agrega muito valor profissional também. Exatamente. Acho que teve noites de insônia, como o senhor falou, mas depois que acaba, tudo vale a pena. O resultado é muito bom. Doutora Cristiane, agora vamos já entrar num assunto que a senhora domina com rara proficiência. Quais são os exames de imagem que nós temos? A gente conhece o raio-x. Conhecemos também o ultrassom, a ressonância magnética. Quais são os exames que o radiologista hoje dispõe, tem à sua disposição para a sua atuação profissional? Certo, essa é uma ótima pergunta, doutor Jerônimo. Acho que vai tirar muitas dúvidas de algumas pessoas da população. O médico, o radiologista, ele é um profissional médico que após a residência médica, que eu já falei que dura em média 4 anos, ele deverá, após o término desse período, estar apto a realizar radiografia, mamografia, tomografia computadorizada, ultrassonografia e ressonância magnética. São os métodos que compõem a residência de radiologia. Certo. Então, assim, a radiografia,
Ele é um método que muita gente acha um método muito banal, um método simples. A gente olha para uma radiografia e acha um exame... Eu cresci ouvindo falar em radiografia, né? Acho um exame muito simples, muito fácil, mas assim, a descoberta do raio-x foi uma descoberta que revolucionou a medicina. É de 1895, salvo engano. 1895, isso salvo mesmo. Engano. Foi um físico alemão chamado Röntgen que descobriu o raio-x. E assim, foi uma grande revolução, porque até então só se estudava o corpo humano por fora, externamente. Não se tinha acesso ao corpo humano com vida, né? Não tinha acesso ao interior do corpo humano. Então, foi um grande alvoroço, assim, na área de medicina, até socialmente. Esse físico Röntgen recebeu o Prêmio Nobel de Medicina em 1901 e realmente, a partir desse raio-x foi que se começou a se desenvolver a radiologia. Tinha algumas coisas assim que não tem muito a ver com medicina, mas são alguns fatos curiosos que eu acho importante. Não perca esse raciocínio, a gente está sempre com uma informação paralela. Eu tenho uma obra em casa chamada Grandes Inventos da Humanidade. E o raio-x está incluído, então também a anestesia. Mas o que eu achei interessante é que o físico, ele fez a primeira radiografia numa melancia. O primeiro elemento que ele colocou para radiografar foi uma melancia, depois foi uma mão. Depois foi a mão. O que é o mais famoso dele, que foi quando difundiu realmente o raio-x, foi com a mão. E a mão da própria esposa. Era a mão esquerda dela e tinha até a aliança. E ele viu que tinha densidades. A parte que o raio não penetrava, ficava mais escuro. Mas o primeiro teste foi numa melancia. Viu? Isso. Mas assim, a imagem final, que foi quando ele difundiu, que divulgou mesmo, foi a imagem da mão. Foi essa imagem da mão dela, como o senhor falou, que correu o mundo. E ele passou 15 minutos irradiando a mão da própria esposa. Na época dessa descoberta, não se tinha, assim, noção dos outros efeitos da radiação. Então, assim, tinha as coisas muito curiosas. Teve um concurso antigo, naquela época, que era muito interessante, eu achei, era beleza interna. Eram várias jovens que eles faziam a radiografia e tinham jurados para escolher qual era a anatomia mais bonita do esqueleto dela inteira. Era novidade mesmo. Então, assim, loja de sapato. Tinha um aparelho de raio-x e fazia a radiografia do pé do cliente, não era paciente, era o cliente, para ver como era a morfologia óssea, qual era o tipo de calçado que se adequava melhor àquele pé, o formato do pé. Usava a radiação para tratar a pele, dizia que a pele ia ficar mais lisa, mais bonita. Mas porque não se conhecia ainda os efeitos, né? Exato. E depois foi vendo que aquela radiação não poderia ser usada de forma indiscriminada, sem ter uma indicação médica. Foi quando se começou a aplicar ela para a parte de medicina também. Doutora Cristiana, agora vamos retomar aquele momento em que a senhora estava descrevendo. Ultrassom, raio-x, ressonância magnética, cada recurso desse, vou chamar de recurso, ele tem uma aplicação direcionada. Por exemplo, tecido ósseo, por exemplo, raio-x, né? Como é que funciona isso? Então, só entendeu a minha pergunta, né? Entendi. Só para esclarecer, assim, tecido ósseo, os melhores exames para osso é radiografia e tomografia. Tomografia, né? A ressonância magnética, apesar de ser um método mais complexo, ele não é um método bom para osso. Ele é um método fantástico para estruturas moles, para ligamento, cartilagem, menisco. Ela tem uma definição anatômica e a qualidade de imagem muito boa. Mas, abdômen é bom? Ressonância, sim. Fantástico. Os melhores métodos para abdômen é ressonância, certo, tomografia e ultrassonografia. Só queria deixar clara assim, uma dúvida que muita gente não sabe, doutor Jerônimo. A tomografia, ela é um método baseado em raio-x. Então, tanto a radiografia, como a tomografia e como a mamografia, são métodos baseados em raio-x. O princípio básico da formação da imagem é o raio-x. A ressonância magnética, ela é um método baseado em onda eletromagnética. Então, o que é que a gente tem na ressonância? A gente tem aquele aparelho que tem um gantry, que é aquela abertura. Na verdade, ele é um grande ímã. Dentro dele tem um magneto, que é um grande ímã, que ele vai gerar um campo magnético muito forte. Mas, assim, não é pouca coisa forte, é muito forte, muito superior ao campo magnético da Terra. E, assim, a gente gera pulsos de radiofrequências juntamente com esse campo magnético que vai gerar o sinal de ressonância magnética. Então, não tem radiação, não tem raio-x. E a ultrassonografia, ela é um método baseado em onda sonora. Então, também não tem radiação. Nem a ressonância magnética, nem a ultrassonografia
usam raio-x. Elas usam princípios diferentes de energia. Agora, a tomografia, ela usa raio-x. A ressonância magnética é hoje o que se chama de prática de ponta em termos de imagem? Ou tem coisa já mais avançada? A ressonância é considerado o exame mais sofisticado, é o exame mais complexo dentro da radiologia e diagnóstico por imagem. A gente tem um outro exame também que chama PET-CT. PET-CT, né? É o PET-scan, é? É, o PET-scan. Certo. Então, esse PET-scan, ou PET-CT, ele é um método de medicina nuclear acoplado a um método de tomografia. Então, todo exame de medicina nuclear, ele vê muito a fisiologia de um órgão, que é o PET. O CT, para fazer o CT, ele é um método de tomografia. Então, todo método de radiologia e diagnóstico por imagem é um método anatômico, morfológico. Então, o grande avanço do PET-CT foi porque ele juntou o dado funcional do PET com o dado anatômico da tomografia. É no mesmo aparelho isso? Mesmo aparelho. Mas com alguma modificação, eu acho, né? Ele é princípio diferente. A gente tem que injetar no paciente o FDG, que é um radiofármaco, fluodesoxiglicose, que ele é ávido por glicose. Então, todo tumor, todo o processo inflamatório, ele vai captar mais o FDG. Então, a gente vai fazer o exame, e eu vou fazer tanto uma tomografia como um exame de PET, e a gente vai ver a área que está captando, que está, entre aspas, brilhando mais. Vai ficar mais intensa, eu vou conseguir ver que aquela estrutura está captando, então provavelmente tem um tumor, provavelmente tem uma lesão inflamatória. Então, é um método fantástico que se aplica muito para a oncologia. A principal aplicação do PET-CT é a oncologia. A ressonância é um método mais complexo que a gente tem de radiologia e diagnóstico por imagem, mas assim, não é um método que pode ser utilizado para tudo. Todo o método dele se complementa e, como o senhor falou, a própria radiografia ainda tem muita importância. Tem muita importância ainda, né? Tem muita importância. Assim, tem determinados tumores ósseos que a radiografia ela fornece dados muito melhores. Então, assim, ela nunca vai perder seu papel. Tem exames de idade óssea, que a gente faz radiografia de punho, que a radiografia também ela é muito indicada. Eu vou querer aprofundar esse assunto com a senhora no segundo segmento. Certo. Agora, eu lhe pergunto, doutora, eu já fiz um exame de ressonância magnética. Eu já fiz. Eu confesso que eu tive que criar um método, vou chamar método, para que eu ficasse de forma confortável. Eu me lembro que eu fiz a volta em torno do aparelho, o que eu fiz era vazado atrás, e quem está ali dentro daquele tubo ali fica numa situação. Há pessoas que não fazem de jeito nenhum. Há pessoas que têm claustrofobia, exatamente, que não conseguem ficar num aparelho de ressonância magnética. Tem que sedar, então? Tem que sedar. Às vezes. Lá na clínica que eu trabalho, que é a MedRádios, a gente tem disponibilidade de anestesista e faz exame também. Lá tem anestesista? Tem. Sedaçãozinha leve? Depende do caso, depende da indicação. Pode ser uma sedação leve como uma mais profunda. Dependendo do tempo que vai ficar no Isso, depender do tempo aparelho, e da tolerância do paciente. Então, a gente tem pacientes que realmente só fazem sob sedação. Tem pacientes que, com a conversa, conhecendo a sala, se acalmando, às vezes fica um acompanhante dentro da sala com ele. Pode ficar acompanhante? Pode, ou acompanhante ou alguém da enfermagem, se evita ao máximo. Agora, não pode levar um chato para dentro da sala, porque ele fica querendo interferir, né? Fica perguntando as coisas, né? Ninguém vai... Na verdade, assim, a gente evita ficar acompanhante porque é um exame demorado. A ressonância demora em média meia hora, a pessoa ficar lá dentro da sala sem necessidade, só em último caso. Mas se tem esse recurso também. Eu acho que uma boa conversa, muitas vezes, ajuda a desmistificar também. Certo, é preciso desmistificar, exatamente. E tem outros recursos. Lá na clínica, nós temos dois equipamentos de ressonância magnética. Chegou um aparelho novo recentemente e que a abertura dele, do gantry, aquela abertura chama gantry, ela é maior. Então, é um aparelho mais confortável para o paciente, que geralmente esses pacientes que têm claustrofobia preferem um aparelho que tem uma abertura maior. Não é um aparelho de campo aberto, também é bom especificar isso. Tem dois tipos de ressonância. Tem a ressonância de campo aberto, que é uma ressonância que tem uma potência muito baixa. E tem as ressonâncias de campo fechado, que é o túnel. A ressonância que é o túnel, ela é melhor. A ressonância que é a qualidade de imagem gerada, que o campo magnético é muito superior. Então, ela é uma ressonância maior. Mas essa de campo fechado, ela tem a opção de ter um gantry normal e ter o gantry mais aberto. A abertura um pouco maior.
do que o habitual. Isso é mais confortável para o paciente. E só diz respeito ao paciente, né? Não diz respeito à qualidade do exame, não, né? Também, com esses aparelhos de ressonância, eles melhoraram muito. Então, eles tanto esse novo que chegou na clínica, tanto melhorou a abertura, o gantry, a abertura maior, são 10 centímetros a mais, como também tem uma série de resoluções. Eles não só melhoram só a abertura, eles também aprimoram softwares, eles fazem uma série de modificações. Doutora Cristiane, deixa eu contar um fato aqui. Isso é muito. Eu fui fazer um exame, eu apareci com dores na coluna e fui fazer uma ressonância magnética. Sim. E fui introduzido lá no ambiente do aparelho. E começou o exame. Eu perguntei quanto tempo é a previsão de exames? 40 minutos. Então, me preparei para viver ali 40 minutos. E quando nós estávamos no exame, já no final, porque eu tenho um método próprio. Quando eu entro ali, eu me transponho. Eu imagino em outro local. Eu me transponho para uma praia, para outro ambiente. Eu esqueço aquilo ali. Tenho me dado bem, já fiz uns 3 ou 4 exames, já fiz. Quando nós estamos já, e fica aquele tá, e aqui e acolá dá um tiro, né? E quando eu já estava bem avançado, eu achava que estava bem avançado o exame, de repente houve aquela queda brusca, ficou tudo escuro, aquele silêncio. Aí eu perguntei, o que é que está vendo? E uma pessoa disse, faltou energia. Faltou energia. Então eu pedi, me tire daqui. E me tiraram e eu disse bem assim, mas nós vamos ter que recomeçar tudo de novo. E não sei se foi a médica, se era uma médica ou uma técnica, disse, olha, nós vamos ver se o apanhado de imagem, se ele ficou suficiente. Senão a gente vai começar tudo de novo. E para a senhora ter ideia, eu saí do ambiente, tive que me tocar de novo, fiquei fora, inclusive, e daqui a pouco, acho que um eletricista foi lá e me chamou e disse, olha, ficou bom. Então, nós vamos começar dessa parte. Então, fizemos mais 10 minutos. São coisas, assim, excepcionais que podem ocorrer. Eu imagino. Aqui no nosso meio até que tem queda de energia mais frequente. Às vezes coincide de ter. O correto de uma clínica é ter um gerador. Tem um gerador, né? Mas vocês têm lá na Mediagro, tem gerador. Às vezes demora um pouquinho para o gerador entrar. Ele não entra imediatamente, não? Não, às vezes demora um pouquinho, assim. Um pouquinho que eu falo são alguns segundos, assim, que para quem está dentro da máquina, às vezes demora mais do que o normal. Exato. Mas, assim, é coisa rápida. Demora alguns segundos. E volta, o aparelho volta ao normal. Doutora Cristiana, recebi a informação do nosso diretor de estúdio que esse primeiro segmento nosso já se encerrou. Mas eu quero voltar num segundo momento, eu quero aprofundar com a senhora, para os nossos telespectadores, cada método desse de imagem, vamos chamar de método de você captar a imagem e como se dá a aplicabilidade. E vamos tratar de mais algumas curiosidades, como, por exemplo, se o SUS, se ele cobre, né, os pacientes do SUS, todos eles têm acesso, por exemplo, a um PET scan, a uma ressonância magnética, me parece que é coisa complicada, porque nas vezes que eu fui fazer, teve que consultar. Eu tenho um plano de saúde bastante significativo, mas mesmo assim teve que consultar. Eu acho que liga para São Paulo para autorizar. Eu quero voltar tratando com a senhora sobre esses temas. E sempre agradecendo e dizer que é uma honra tê-la aqui no nosso meio e que a senhora certamente virá mais vezes, sempre que houver um tema momentoso, um tema da hora, nós iremos convocar a senhora novamente. A honra é toda minha. Muito obrigada. Até Muito obrigado, dizemos nós. Meus caros telespectadores, não saiam daí porque nós voltamos num instante. A ACL Investimentos é uma empresa que trabalha com imóveis próprios. Quando precisar locar ou comprar um imóvel, procure a ACL Investimentos. Aqui só locamos e vendemos imóveis próprios. Por isso, damos garantia de um investimento seguro. ACL Investimentos, Rua Durval Guimarães, Edifício Leonardo da Vinci, Ponta Verde. Fone 3327-3911. Quando o assunto é o seu carro, além de escolher a marca líder, escolha também a concessionária que faz mais por você. Por isso, a Blumari oferece o melhor atendimento em serviços, peças e acessórios. E ainda tem as melhores negociações, sendo totalmente certificada pelos padrões Fiat de qualidade e líder de mercado em seu segmento. Fiat Blumari, a marca do seu carro. Avenida Gustavo Paiva, Mangabeiras.
O filé do Zezé é a melhor opção. Temos um cardápio variado de churrasco e comida caseira. Churrasco de picanha preparados de um jeito todo especial. Zezé em Casa, 3313-4004. O Borrachão você já conhece. Aqui você encontra uma infinidade de produtos sempre com o menor preço. Dá uma olhada. Compressor de ar da Pressure, 24 litros, 116 libras, por apenas R$ 749,90. Tem ainda aspirador industrial da Ride, por apenas R$ 549,90. E na linha automotiva ainda tem para-brisas a partir de R$ 219,90 e você não paga mão de obra. Corre pro Borrachão, 3336-4646. Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos retornando, conversando aqui com a doutora Cristiana Maia, uma eminente médica aqui do nosso estado. Doutora, eu gosto sempre de dizer, porque esse título é muito importante, isso custou a ela um esforço monumental, apesar de ser uma jovem, mas é um esforço muito grande e responsabilidade. Está aqui batendo esse papo conosco e até desvendando essas curiosidades que nós, que não somos iniciados, temos, né? Eu, pelo menos, eu volto a dizer, quando eu fui fazer a ressonância magnética, eu fiquei olhando aquele aparelho e perguntei a mim mesmo, será que eu escapo? E graças a Deus eu escapei, mesmo numa delas havendo aquela intercorrência da falta de energia. Mas, doutora Cristiana, diga-me uma coisa, a senhora, como uma médica, nesse nível de medicina que a senhora pratica, a senhora está sempre aqui e acolá fazendo investigações, né? Fez um trabalho, eu tenho um conhecimento que a senhora fez um trabalho recente e ele foi apresentado na Áustria, no congresso. Que congresso foi esse, hein? Foi no Congresso Europeu de Radiologia. Tem um congresso que tem todo ano em Viena, na Áustria. Sempre em Viena? Sempre em Viena. Isso, é importante esse congresso? É muito importante. É o terceiro maior congresso de radiologia do mundo. Do mundo, né? Tem os dois maiores são nos Estados Unidos e o terceiro maior congresso de radiologia fica em Viena, na Áustria, que é o ECR, Congresso Europeu de Radiologia, e é um congresso fantástico. Esse ano de 2018, a gente mandou pela MedRádios e juntamente com a UFAL 3 trabalhos para serem apresentados, que foram aprovados, foram apresentados durante o ECR. Os 3 nesse ano foram sobre PET-CT. Um era a aplicação do PET-CT da mama no PET-CT, o valor do PET-CT no câncer de mama. Mama, né? O outro trabalho foi sobre melanoma, era um título que era melanoma da cabeça aos pés, a detecção pelo PET-CT. Então, era todas as características de PET-CT, a gente tem uma casuística muito grande na MedRádios de pacientes com melanoma que submeteram a PET-CT. E o outro trabalho foi as manifestações não neoplásicas, captações não neoplásicas do PET-CT no tórax, que a gente tem um caso aqui em Alagoas, tem muito caso de paciente de tuberculose, teve criptococose também, que é uma doença fúngica que pode acometer o pulmão e que simulava um tumor pulmonar e, na verdade, não eram alterações neoplásicas. Não é fácil fechar o diagnóstico, né? Às vezes, não. Tem que ter uma interação muito grande. O PET-CT, lá na clínica, trabalha eu como radiologista, a doutora Carla Jota e a doutora Márcia, que é médica nuclear. Então, o laudo de lá da MedRádio sempre é um laudo conjunto do médico nuclear, que é a doutora Márcia, e ou comigo ou com a doutora Carla. Então, é uma interação muito boa, a gente discute muito os dados que elas funcionais do PET com os dados tomográficos, com o aspecto tomográfico, e a gente agrega um valor muito grande ao diagnóstico. Acho que essa interação entre a gente, entre o médico nuclear e o radiologista, faz muita diferença. Como é que o médico nuclear ele entra nisso aí, hein? O médico nuclear é o médico que é responsável. O médico nuclear é um médico? É um médico. Pode ser um engenheiro? Não. Quer dizer, não seria um médico, seria engenheiro nuclear? Não, isso é uma dúvida que muita gente tem. Eu tenho, estou perguntando. O médico nuclear é uma especialidade médica. A gente tem uma médica nuclear, que é a doutora Márcia, na MedRádios, então ela fez o curso de medicina. Depois do curso, a residência médica dela chama medicina nuclear. É uma residência médica. E o que é que faz esse médico? Ela faz exame de cintilografia óssea, densitometria, faz várias cintilografias também, renal, cintilografia cardíaca, são métodos de medicina nuclear. E faz o PET-CT também. Então, ela é responsável
pela condução do FDG, que é o radiofármaco, e acompanha o exame e a gente discute o resultado. A gente dá o laudo em conjunto, da radiologia com o médico nuclear. Já se falando em laudo em conjunto, me vem uma dúvida. Esses laudos, eles são sempre assinados por mais... Ele é sempre assinado por mais de um médico, ou que é uma responsabilidade muito grande. Porque ele vai fazer um relatório, se eu estiver equivocado, me corrija, ele vai fazer um relatório e vai dizer, ele vai fechar, dizendo, já apontando qual é a patologia. Isso. Muitas vezes a gente consegue apontar a patologia realmente. Não é obrigatório, doutor Jerônimo. Certo. A obrigatoriedade formal é ter um médico radiologista que assine o laudo. Certo. Aqui, lá na MedRádios, a gente é o único serviço do Estado que tem dupla assinatura. E, então, todo o laudo de tomografia ou ressonância e do PET também, do PET-CT, são 2 médicos que avaliam. Então, tem o primeiro médico que lauda, no caso de tomografia e ressonância, e tem o segundo médico que revisa o exame e que vai a assinatura dele, ele assina junto. Então, é uma dupla assinatura. É importante isso para evitar eventual equívoco, né? Isso. Eu acho que equívocos sempre podem ocorrer, o ser humano é falho, né? Tem o potencial, tem meios de a gente conseguir reduzir essas falhas humanas. Então, a dupla leitura é uma segurança para o profissional, é uma segurança para o paciente e a segurança maior também para o serviço, que você vai emitir laudos de qualidade, você sempre vai ter outra pessoa que vai revisar todos os laudos. É importante que os profissionais tenham uma formação muito boa também. Claro. Então, isso são coisas que diminuem a chance de erro. Então, na nossa equipe também, a gente conta com profissionais que são muito qualificados, então isso torna o serviço mais tranquilo, mais prazeroso, uma confiança maior para a gente. Muito bom. Doutora Cristiana, uma outra dúvida que me ocorre agora, e nós estamos aqui para afastar essas dúvidas, ou pelo menos esclarecer. Certo. Eu sou médico, tá certo? Eu sou médico, uma hipótese. Eu, então, requeiro, vou usar a expressão essa, eu requeiro que o paciente faça um exame de imagem e já digo, por exemplo, uma ressonância magnética. Quando chega lá, pode ser que o radiologista entenda que para aquele caso ali, em vez de ser a ressonância, é melhor o ultrassom, por exemplo. Estou dando uma situação grosseira. Pode haver essa situação? Pode. E aí, como é que fica? O ideal é conversar. O ideal, assim, é que haja uma interação entre o radiologista e as especialidades médicas. Eu acho que isso é uma coisa muito salutar, essa interação entre as especialidades e que todo mundo tenha a ganhar. Eu acho que é uma troca de experiência e que só o benefício final vai ser para o paciente. O paciente é que vai fazer o exame de uma melhor forma, com a indicação mais precisa e que vai chegar a um resultado final satisfatório. Claro. Então, essa interação sempre é muito boa, a gente procura sempre conversar. Conversar, né? E ter um diálogo respeitoso com o colega, com o médico solicitante. Sem nenhum demérito, né? Isso, com certeza. Eu acho que a área, cada um tem sua área de atuação. Ocorre isso às vezes, doutora? Ocorre, né? Ocorre, mas sempre se resolve. Eu sei como é. Eu estou me colocando no lugar de um médico, né? Uhum. Porque, por exemplo, se eu sugerisse, né, no exame, um ultrassom, por exemplo, e o radiologista me ligasse, né? Isso só é uma ligação telefônica, né? Uhum. Esclarecendo por que seria melhor para o paciente aquele exame, eu tenho a impressão que isso não há nenhuma descortesia, não há nenhum desrespeito. Não. É uma relação muito salutar, do radiologista com os colegas. Já pegando essa linha de informação, eu queria que a senhora, em breves traços, rapidamente, na medida do possível, claro, dissesse a indicação, por exemplo, raio-x, ultrassom, ressonância magnética, mamografia e o tal do PET-CT, PET-CT, né? PET-CT, é. Vamos dizer, radiologia, é indicada para quê? Radiografia é... Radiografia. A radiografia, ela é indicada muito para a parte óssea, se tem a suspeita de um tumor ósseo, se tem suspeita de uma fratura também, ela é indicada para idade óssea também, que é a radiografia do punho. Exato. Por que isso é importante, hein? Para acompanhar o crescimento da criança, que tem baixa estatura, ou criança que está crescendo mais do que o normal. Então, são indicações da radiografia. Uma radiografia que representa 90%, em média, dos exames solicitados de raio-x é a radiografia do tórax.
A radiografia do tórax é uma radiografia que faz parte da grande maioria dos pré-operatórios. Então, é um exame rápido, com pouca radiação. O que é que ele mostra, né? Em pré-operatório, ele vai ver se tem alguma doença que contraindique a cirurgia, se tem algum nódulo, se tem algum padrão. A radiografia? A radiografia, se tem algum nódulo, se tem alguma massa, se tem alguma alteração pulmonar, alguma área, o pulmão reduzido de tamanho. Mas ele não é para estruturas duras? A radiografia? Sim. Não, mas ela é muito boa para A também. Ela é muito boa para o pulmão, ela é muito boa. Para eu estudar pulmão, os melhores métodos é a radiografia e a tomografia. Certo. Então, assim, voltando para a radiografia, as maiores aplicações dela é na parte óssea e na parte do tórax. Do tórax, né? De tórax, ela é um método sensível, mas pouco específico. Às vezes, a gente detecta um nódulo, mas provavelmente vai ter que ir para uma tomografia para a gente avaliar melhor. Aprofunda com outro método, Isso, mas ele é um método mais de rastreamento. Cabeça também é bom a radiografia? Não é um método bom. Não é um método bom. A tomografia é bem superior. Para seios da face, por exemplo, que você vai ver se o paciente tem sinusite. Era um método que fazia muito quando não se tinha tomografia. Certo. A tomografia ela é um método fantástico. Só para falar um pouco assim da evolução da tomografia, rapidamente, a tomografia ela foi um método que surgiu em 1972. Então, para a gente fazer um contraponto com o raio-x, que foi em 1895, foi um longo caminho percorrido. Então, só em 1972 que surgiram os primeiros tomógrafos. Certo. Nós que fazemos parte da MedRádio temos um grande orgulho, porque nós trouxemos o primeiro tomógrafo multi-slice de Alagoas, que é um tomógrafo que a terceira geração de tomógrafo, é um tomógrafo mais rápido, faz corte submilimétrico, a qualidade de imagem muito boa, fantástica. Então, assim, a gente tem esse grande orgulho de ter trazido, de ser o pioneiro em trazer essa tecnologia para Alagoas. Os outros tomógrafos eram tomógrafos mais lentos. Certo. Então, a terceira geração, que foi o multi-slice, foi o grande avanço. Né? E a tomografia ela é empregada para várias partes do corpo. Tanto parte óssea, como parte pulmonar, como a parte vascular, até tomografia cardíaca se faz, de coronárias. A parte cerebral também é muito boa, abdominal também. A tomografia tem uma ampla gama de aplicação. Ela é muito boa para a estrutura, cálculo renal, é um método fantástico. A ultrassonografia, ela tem várias aplicações. Quando se fala em ultrassonografia, se lembra muito da ultrassonografia obstétrica, que a grávida faz no pré-natal, é um método de acompanhamento. Coloca aquele elemento lá do gel, né? Então, coloca o gel, porque tem que ter o gel, o ar, ele barra a onda sonora. Então, por isso que o paciente tem que fazer jejum também. Aquele gel não é para deslizar o aparelho, também, não, né? Para deslizar e para barrar a onda sonora. Se eu tiver o ar interposto entre o transdutor, que é o aparelhozinho que coloca, e a superfície do paciente, o ar, ele vai barrar a onda sonora. A onda sonora não vai penetrar adequadamente. Por isso que se coloca o gel. O gel é a base de água, a água emite muito bem a onda sonora. Então, o ultrassom, para que ele não é bom? Mudando de foco. Ele não é bom para a estrutura que contenha ar, nem estrutura óssea, que são duas estruturas que barram a onda sonora. Por isso que ela não é boa para pulmão. Não consigo fazer ultrassonografia do pulmão, não consigo ver nada. Ela é boa para derrame pleural, que é líquido, mas para pulmão, para pneumonia, ela não é boa. Para a estrutura óssea, para ver uma fratura, um tumor ósseo, também não é um exame mais adequado. Aquelas lesões de joelho onde há acúmulo líquido é boa? Ela até que consegue ver, mas o melhor método, padrão ouro para joelho, é a ressonância magnética. Ressonância magnética é um método fantástico para músculo esquelético. A resolução de imagem é muito boa, muito superior da ultrassonografia. A ultrassonografia é um método muito bom, por exemplo, para a vesícula biliar. Então, se o paciente tem uma suspeita de cálculo na vesícula, o leigo chama pedra na vesícula, não adianta eu fazer uma tomografia. A tomografia detecta muito pouco cálculo biliar, enquanto a ultrassonografia é um método fantástico. Eu consigo ver muito melhor um cálculo pela ultrassonografia do que pela tomografia. Que a pessoa pensa, não, a tomografia é um método mais sofisticado, mais complexo, eu quero ver minha vesícula pela tomografia. E a gente muitas vezes não consegue ver, porque a tomografia ela é um método baseado em contraste de densidade. A gente sabe que a vesícula biliar ela é repleta de bile. A bile é composta de gordura.
a maioria dos cálculos biliares também são de gordura. Então, não tem uma interface, não tem um contraste entre o cálculo e a bile na tomografia. Então, eu vou ver uma imagem só, uniforme dentro da vesícula, o conteúdo da vesícula normal. A não ser que o cálculo tenha bilirrubinato de cálcio. Eu consigo ver pela tomografia. Uma série de detalhes, né? Isso, são métodos que se complementam, sabe, doutor Jerônimo? E todo método tem o seu valor. A ressonância ela é mais para músculo esquelético, para a parte abdominal, ela é muito boa para a parte neurológica. Mamografia é um bom exame? Mamografia é um exame fantástico, é um exame de rastreamento, é obrigatório para a pesquisa de rastreamento de câncer de mama. É um exame que é aliado à ultrassonografia. São métodos... É melhor do que a ressonância magnética? Não é que ele seja melhor, ele é melhor para algumas situações. Certo. Ele é um método de rastreamento, então não é toda paciente que vai precisar fazer a ressonância magnética da mama. A mamografia ela é um método de rastreamento, é um método mais fácil. É um aparelho específico, é? Um aparelho específico, baseado em raio-x. Ele tem uma ampola de raio-x dentro, mas ele vai gerar... Quer dizer que o serviço compra um mamógrafo, Compra né? um mamógrafo. Certo. Por exemplo, a mamografia ela é muito superior à ressonância magnética para a pesquisa de microcalcificações, que é uma das manifestações do câncer de mama. A ressonância magnética dificilmente consegue ver alteração relacionada à microcalcificação. Então, a mamografia, a ressonância não substitui a mamografia, ela complementa. Ela pode ser feita posteriormente, adicionalmente. Doutora, esses exames, a senhora falou em contraste. Certo. Há algum risco para o paciente? Eu melhoro a pergunta e vou alongar mais ela. Esses métodos de exame por imagem oferecem algum risco para o paciente? Risco não tem risco nenhum. Né? O exame, como eu falei, radiografia, tomografia e mamografia são métodos baseados em raio-x. O raio-x a gente sabe que ele é uma onda eletromagnética que tem o potencial de ionizar a matéria. Então, ele não pode ser feito de forma indiscriminada. É um método que tem radiação. Hoje em dia, dificilmente se aplica uma radiação de uma forma indiscriminada. Todo serviço tem controles rígidos de proteção radiológica, tanto para as pessoas que trabalham, como para os pacientes. E os próprios aparelhos também, eles bloqueiam a dose de radiação. Se você, por engano, seu técnico quiser colocar uma dose mais alta, o próprio aparelho vai bloquear aquela radiação e não vai permitir. Então, assim, ele teria, se fosse de uma forma indiscriminada, que não... O risco seria da radiação, que ocorria muito no passado. Hoje em dia a gente não tem. Né? Ressonância magnética e ultrassom não tem radiação ionizante, são métodos que não têm risco nenhum para o paciente. Em relação ao contraste, o contraste ele é utilizado em tomografia e em ressonância magnética. É uma substância que é injetada via endovenosa, ele não tem risco também, riscos... O único problema do contraste, na verdade, é o potencial de alergia. Ele tem o risco de desenvolver uma reação alérgica. O contraste de tomografia é um contraste que é iodado, ou seja, ele é à base de iodo. Então, por ele ser à base de iodo, ele tem um risco de desenvolver uma reação alérgica no paciente. Mas, assim, é uma coisa muito tranquila, doutor Jerônimo, porque a grande maioria de reação alérgica ao contraste são reações leves. O que é uma reação leve ao contraste? A urticária, o paciente fica com a coceira na pele. Vômito, pode dar vômito? Pode dar vômitos, pode dar uma coceira na garganta, uma falta de ar, mas todas essas reações alérgicas são reversíveis. Então, a grande maioria é revertida na hora. É importante que você tenha a estrutura física, que tenha o equipamento e principalmente a estrutura humana, que sua equipe seja treinada para reverter essas reações. Doutor, e como é que está o SUS? Como é que está o Estado, a administração, no sentido de dotar os cidadãos a ter acesso a esses exames? Como é que está isso, hein? Então... É fácil, por exemplo, me permita, é fácil uma pessoa do interior do Estado, né, num lugar bem distante, é fácil ele ter acesso, por exemplo, a uma ressonância magnética? Uma ressonância, o SUS... A senhora conhece esse? Pode falar sobre isso? Posso sim. O SUS, ele trabalha com sistema, tem cotas para determinados exames. Então, às vezes, você não tem aquela disponibilidade imediata para realizar o exame, mas você consegue se marcar. Para você ter uma ideia, assim, o PET-CT, ele é realizado pelo SUS. E ele é realizado, mas o paciente tem que marcar, agendar no CORA, que é um órgão destinado para isso, para fazer essa marcação.
E ele consegue fazer um PET-CT, consegue fazer uma ressonância. É caro um exame desse, doutora? Por exemplo, eu vou lá, quero fazer, não quero SUS, não quero nada. Eu quero pagar do meu bolso, é caro, sabe formar isso? Ou PET-CT? Uma ressonância magnética é um exame caro. É um exame de custo moderado. É um exame de custo moderado, por isso que ele deve ser feito com indicações precisas. Mas não é todo cidadão que tem acesso, não, a esse custo moderado, né? Não. Para a realidade nossa, né? Não é. Por isso que tem todos, é importante que haja uma indicação precisa daquele método, que nem sempre é preciso fazer uma ressonância. De repente, você pode resolver o seu problema de saúde com um método mais simples. Como às vezes também você vai perder dinheiro, fazendo exames que não vai chegar no diagnóstico final. Então, sempre é importante que haja essa interação com o médico, que essa relação médico-paciente seja bem exercitada. Que o paciente confie no médico que vai solicitar o exame e que saiba conduzir aquele caso da melhor forma possível. Em geral, o SUS tem acesso aos métodos de imagem, não é um acesso mais fácil como um exame de convênio, nem um exame particular, mas existe o acesso. Tem clínicas que são credenciadas pelo SUS, tem hospitais que são credenciados pelo SUS, o número é mais limitado, mas existe essa disponibilidade. Nós estamos bem servidos de imagem aqui em Alagoas, não precisa sair daqui para fazer fora um exame, mas nós estamos bem servidos aqui? Com certeza, nós somos muito bem servidos, os aparelhos são tudo, o mundo na verdade é globalizado, né? Então Claro. o mesmo aparelho que existe aqui, existe nos Estados Unidos. O aparelho, assim, os principais fabricantes ou são da Alemanha, ou são dos Estados Unidos, ou são do Japão, mas eles circulam no mundo todo. No mundo inteiro, então o mesmo aparelho, ele está em vários locais, pode estar em vários locais diferentes, em vários locais do mundo. Não existe essa diferença. O conhecimento é uma coisa que ficou mais acessível a todos. Então, os aparelhos também, a inovação tecnológica chegou em todos os cantos do mundo, não tem diferença. Os aparelhos de radiologia acompanharam muito o avanço tecnológico e, assim, o importante é que os profissionais também acompanhem esse desenvolvimento. Não adianta você ter um aparelho bom se você não sabe otimizar aquele aparelho. Então, é importante que o radiologista, que ele otimize, que saiba extrair do aparelho, que tenha acesso a trabalhos científicos, a pesquisa, que saiba extrair o melhor daquele aparelho, para o resultado final ser melhor. Doutora, a senhora é coordenadora, me corrija se eu disser equivocadamente, a senhora é coordenadora do serviço de imagem, vou chamar assim, de um grande centro aqui de imagem, que é a Medirádios, né? Na verdade, eu sou coordenadora do serviço de tomografia e de ressonância magnética da Medirádios. O que faz um coordenador? O coordenador, O coordenador coordena, assim, o que é essa coordenação? Não, então, o coordenador, ele tem que fazer uma interação, uma integração entre todos os membros da equipe, tem que conciliar os interesses da clínica com os interesses da equipe médica, com os interesses da equipe de enfermagem, com os interesses dos pacientes, fazer que aquele serviço flua da melhor forma possível, criar sistemas de supervisão, de avaliar a qualidade do exame, de implementar padrões de qualidade, de ver os números do serviço e ter essa interação constante. Maravilha. Doutora, o radiologista, ele não trabalha sozinho, ele tem que estar cercado de uma equipe, né? Isso. Como é a sua equipe lá no serviço? Isso, eu gostaria até foi bom o senhor ter falado disso, eu gostaria até de agradecer aos médicos radiologistas da Medirádios que trabalham comigo, com que eu tenho o grande orgulho e a honra de partilhar meu dia a dia com eles, as nossas alegrias, os nossos desafios. É um grande prazer poder estar com eles todo dia. Além dos médicos radiologistas, nós também, dentro da equipe, temos que ter alguns outros profissionais. Claro. Então, tem que ter o técnico de radiologia, tem que ter biomédicos. Biomédicos, eles operam equipamentos ou de tomografia ou de ressonância magnética. Tem que ter equipe de enfermagem, tem que ter uma recepção. E eu também queria prestar um agradecimento a todos esses profissionais que integram a equipe, que sem eles não seria possível realizar um trabalho de qualidade. E graças à contribuição deles, nós podemos realizar esse trabalho, a confiança que eles transmitem, tanto para nós médicos como para os pacientes, é uma coisa muito salutar. E gostaria também, não poderia deixar de também agradecer a todos que compõem a Medirádios, a parte administrativa, pela confiança depositada, em especial
na pessoa do Dr. Rui Costa, que foi sempre um incentivador da radiologia, que vem trazendo grandes equipamentos para o nosso estado e que disponibilizou um centro de alta tecnologia que nos permite exercer a radiologia com sua maior excelência. Então, gostaria de prestar essa homenagem e agradecer a todos. Esses reconhecimentos são importantes, né? Com certeza, ninguém é nada sozinho. Exatamente. E a senhora demonstra, doutor, uma virtude que a gente chama de reconhecimento, né? Os romanos diziam que nenhum ofício, nenhum dever é mais importante do que o reconhecimento junto com a gratidão. Então, mais uma vez, quero agradecer, estamos já no final. Quero desejar muito sucesso, seja muito feliz, doutora, muito feliz de verdade. E foi uma honra para casa tê-lo aqui. Muito obrigada, doutor Jerônimo. O prazer foi meu e a honra também. Muito obrigada de coração. Muito obrigado mesmo. Obrigada. Meus caros telespectadores, muito obrigado mais uma vez por esse acompanhamento, esse prestígio que os senhores e as senhoras nos dão nos assistindo. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Tchau.